Eu até tinha separado outras coisas para mostrar também nesse vídeo, mas os fatos que aconteceram de ontem para hoje em relação a isso aqui especificamente, sendo bem franco, não tem como falar de outra coisa, não tem como ficar mais ridículo. Vem comigo que eu vou contar para você essa história. Me desculpe, mas eu preciso começar fazendo um desabafo. O Brasil chegou a um ponto que não tem condições. Eu nunca vi coisas tão absurdas e pessoas com uma cara de pau tão grande quanto no que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Bom, vamos lá. Circularam pela internet ao longo dos últimos dias vários vídeos em que pessoas afirmavam que caminhões com doações ao Rio Grande do Sul estavam sendo multados ou barrados. Eu não vou fazer nenhuma afirmação sobre isso, pois eu não estava lá para dizer se isso é verdade ou não é. Mas da mesma forma que eu sempre fui transparente, eu serei agora também e eu vou mostrar os dois lados da moeda. Seguindo a mesma linha das notas e das publicações do governo do estado do Rio Grande do Sul e do governo federal, Natuza Neri, a quem eu não posso me referir como jornalista, porque ela pode ser qualquer coisa menos isso, fez convictamente afirmações ao vivo na Globo News de que as denúncias em questão eram falsas. O Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Perceba também que ela acusou especificamente Pablo Marçal, e eu já vou falar sobre isso, mas antes eu preciso mostrar uma matéria do SBT, que, estando presente no local, apresentou uma versão completamente diferente. Em uma delas, o Tá Na Hora flagra uma cena simplesmente revoltante. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. O caminhão é para 55 mil quilos, tá? Eu fui multado com 39 mil quilos, entendeu? Esse é o motivo, entendeu? Eu tô com tudo ali, o caminhão, tudo para levar para o pessoal de lá de Porto Alegre, eles multaram por isso aí, entendeu? Isso é o cume, isso é o Brasil que a gente quer. E mesmo acompanhados da Defesa Civil e com documentos sobre as cargas, saem do local notificados. A gente já foi notificado de uma multa de R$200, né? Que a gente entrará com recurso por conta da operação. De qualquer forma foram multados. De qualquer forma a gente já foi notificado, né? Por conta do excesso do peso. Aqui já fica a primeira pergunta. Nesse caso de duas grandes emissoras mostrando versões completamente diferentes, em quem nós vamos acreditar? Uma delas fez afirmações de dentro do estúdio, a outra fez afirmações no local onde a situação supostamente está acontecendo. E aí, em quem acreditar? Mas vamos adiante. O próximo ponto que eu preciso colocar na discussão aqui é o Pablo Marçal especificamente, pois foi ele que foi acusado pela definitivamente não jornalista Natuza Neri de ser a origem da suposta fake news e que, para começo de conversa, já não é verdade, porque antes de Pablo ter falado sobre isso, eu já tinha visto outros vídeos de outras pessoas fazendo esse tipo de acusação. Enfim, o fato é que enquanto Natuza Neri, a não jornalista, fez afirmações estando no estúdio, Pablo Marçal esteve no Rio Grande do Sul, esteve na água, ajudando a fazer resgates. Faz o seguinte, enrola o cobertor, peraí, deixa eu segurar aqui, deixa eu enrolar o cobertor no braço aqui. Caixa aqui, ó, caixa aqui. Diana. Diana, cuidado com o pescoço. Diana, vem cá. Diana, aqui. E eu não estou aqui defendendo Pablo Marçal, eu discordo dele em muitas coisas, concordo com várias outras coisas, mas o fato é que ele estava lá, com a mão na massa, coisa que os jornalistas da Globo não fizeram. E por falar em jornalistas da Globo, talvez você se pergunte o porquê de eu falar tanto que Natuza Neri não pode ser chamada de jornalista. Bom, ela já conquistou o meu desrespeito desde que ela fez aquela matéria em janeiro de 2023, mostrando o Palácio da Alvorada ao lado de Janja, matéria em que Janja afirmou que vários móveis e obras de arte estavam faltando, mas Natuza Neri não fez o seu trabalho de jornalista de investigar se aquelas acusações eram verdadeiras. Ela simplesmente apresentou essa versão da história e pronto. Depois dessa matéria ter ido ao ar, em uma pesquisa de 5 minutos, eu encontrei um vídeo de 2018 em que os mesmos ambientes eram mostrados e foi possível identificar ao fazer uma comparação que 90% das acusações feitas por Janja
eram falsas. E isso, inclusive, piorou ainda mais quando veio à tona recentemente, isso foi noticiado por vários jornais, que nenhum item havia sumido. Ou seja, as acusações do casal Lula e Janja eram mentirosas. Enfim, voltando à linha de raciocínio, ainda tem mais um ponto que eu preciso comentar em relação ao Pablo Marçal. O Estadão Verifica, a agência de checagem dentro do Estadão, publicou uma matéria dizendo que é falso que o governo Lula não tenha mandado ajuda ao Rio Grande do Sul e que os resgates estavam sendo feitos por empresários. Sim, é falso que o governo não tenha mandado ajuda, mas também é falso que empresários não estivessem ajudando nos resgates. Eles estavam ajudando. Só que o que mais me chamou a atenção nessa matéria, que foi publicado nessa terça-feira, 7 de maio, às 16 horas e 21 minutos, com atualização na manhã de quarta, foi que o Estadão afirmou que Pablo Marçal só teria publicado vídeos sobrevoando áreas inundadas, o que é uma absoluta mentira. Na mesma rede social consultada pelo Estadão para fazer essa afirmação, há vídeos como esse, de segunda-feira, em que Pablo Marçal fez uma transmissão ao vivo em um barco ajudando nos resgates. Não tem como largar aqui não. É gente, hein? E esse vídeo já estava publicado muitas horas antes da matéria do Estadão ter sido publicada. Agora eu pergunto, qual é a moral de uma agência de checagem de fatos que usa uma mentira dentro de uma matéria que afirma que outras coisas são mentirosas? Mas tudo que eu mostrei até aqui ainda não é a parte mais grave do que está acontecendo, porque tudo isso é apenas o já tradicional jogo sujo de parte da grande mídia, que hoje, graças à internet, nós não estamos mais reféns disso, pois temos acesso às diferentes versões da história. A parte mais grave é o que o governo federal está fazendo. Nessa terça-feira, Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, fez essa declaração à imprensa. Eu estou indignado mesmo, acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, as pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas, enquanto isso tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Muita Lula tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news, se identifique os autores da disseminação das mentiras, porque elas estão sendo prejudiciais ao esforço que está sendo feito hoje no Estado do Rio. Não é tolerável. Agora vamos dar uma olhada no ofício enviado por Paulo Pimenta ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que, por sinal, já acatou a esse pedido. No documento, Paulo Pimenta afirma que as acusações são mentirosas e criminosas e também diz que isso afeta a credibilidade das instituições, que, segundo ele, são cruciais na resposta a emergências. Mas a pior parte está nas publicações destacadas por ele. No item 5, ele cita que Thiago Asmar, ex-jornalista da Globo, que agora tem um canal pilhado no YouTube, afirmou que Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal e que os helicópteros do empresário já estavam ajudando a salvar vidas enquanto os do exército não tinham saído da base em Santa Catarina. Primeiro, a afirmação de que Luciano Hang estava ajudando mais do que o governo federal é algo completamente subjetivo e uma questão de opinião. Então não tem como dizer que é verdade ou mentira. E segundo, essa matéria da CNN Brasil mostra que no dia 2 de maio, 6 helicópteros que foram enviados pelo governo federal ainda estavam parados em Criciúma, Santa Catarina, por falta de teto para voar. Diante disso, eu pergunto, o que dentro dessa publicação justifica a inclusão dela nesse ofício do ministro, se não o fato dela ser uma crítica ao governo Lula? Outro item que eu destaco aqui é o número 9, que fala sobre a publicação em que Esté Papaiano disse que o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Mais uma vez, algo subjetivo e que se trata da opinião de um cidadão. Ela não está colocando nenhuma informação falsa, ela está apenas colocando a visão dela sobre a atuação do Estado. Só que essa visão foi uma crítica que inclui o governo Lula. E essa publicação foi incluída pelo ministro no ofício. E o último item que eu destaco é o número 10, onde consta a publicação feita por Fernanda Salles. Abro aspas. Impressionante como 90% dos vídeos que chegam do Rio Grande do Sul mostram apenas civis ajudando no resgate de vítimas. Essa tragédia evidenciou a ineficácia e falta de vontade do Estado em proteger o cidadão. Vergonha para os políticos, honra para os heróis civis que
estão salvando vidas. Fecho aspas. Mais uma vez, uma publicação que fez críticas ao governo, e não é nem ao governo Lula especificamente, mas ao poder público como um todo, e que reconhece a atuação dos cidadãos que estão lá ajudando. Que fique claro, eu não estou dizendo aqui que não há informações falsas sendo criadas e espalhadas a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Elas existem, da mesma forma que existem narrativas falsas sobre tudo que se possa imaginar. Mas essas 3 publicações específicas que eu citei, que estão no ofício do ministro Paulo Pimenta, não fazem nenhuma afirmação falsa. O que essas publicações fazem são críticas ao governo, críticas ao Estado, e a partir do momento em que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República pede que sejam investigadas essas publicações, com o intuito de censurá-las, obviamente, o que fica escancarado é que o governo Lula não está tolerando críticas ao governo, e isso já é um estágio muito avançado na repressão à liberdade de expressão. Também não podemos ignorar o fato de que é muita cara de pau o governo Lula querer combater mentiras, fake news, sendo que o próprio Lula vive criando e espalhando mentiras. Ele mentiu que o Brasil teria sido o último país a abolir a escravidão, o último país a ter uma universidade, o último país a garantir o direito ao voto feminino, o último país a declarar independência. Ele mentiu que nos governos anteriores dele os juros para aquisição de máquinas agrícolas era de 2%. Ele mentiu que só agora é que teria sido criada uma lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ele mentiu que foi a ONU que criou Israel em 1948. Ele mentiu que as casas do programa Casa Verde e Amarela eram todas pintadas de verde e amarelo. Enfim, são inúmeras mentiras. E ao longo dos últimos meses eu trouxe provas aqui nos vídeos de que essas afirmações eram mentirosas. Portanto, não tem como chegar a outra conclusão diante de todos esses fatos que não seja de que o Brasil está hoje sob uma ditadura da verdade, ou melhor, uma ditadura da versão, porque o que está sendo feito é pegar uma versão da história e decretar que aquela é a verdade absoluta. Se isso não é uma ditadura, me desculpe, mas está na hora de rever o conceito desse termo. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre tudo que eu mostrei até aqui? Eu ainda preciso mostrar mais uma coisa que está relacionada a tudo que eu falei e que é muito relevante nesse contexto. Segundo a Folha de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul havia pedido ajuda ao Uruguai. O país vizinho deu sinal verde, ofereceu lanchas, avião e drones, mas o governo Lula dispensou a ajuda. A pergunta que eu faço diante disso é direcionada a quem esteve ou está no Rio Grande do Sul. Você acha que o que está à disposição hoje está sendo suficiente? Agora, para finalizar esse vídeo, eu tenho 2 recadinhos rápidos. Primeiro, você ainda pode ajudar, mesmo que de longe, as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. Você pode contribuir através da vaquinha do Badim ou ainda fazendo doações de itens de vestuário, materiais de higiene e alimentos não perecíveis se houver algum ponto de coleta na sua cidade. Nos estados do Paraná e São Paulo, as agências dos Correios estão fazendo essa arrecadação. Aqui na minha cidade, as polícias civil e militar também estão fazendo isso. Verifique aí na sua cidade quais são as opções. E segundo, você pode ganhar dinheiro fazendo publicações de cortes dos vídeos do meu canal e eu autorizo a utilização do conteúdo para isso. Para que você aprenda como fazer os cortes, eu deixei na descrição do vídeo a indicação de um curso barato, simples e objetivo, com 7 dias de garantias para que você receba o seu dinheiro de volta se não ficar satisfeito com as aulas. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.